Nesse sentido, é muito importante a forma como o Karl Barth analisou a obra de Anselmo, trazendo novamente essa ideia de que tudo parte da fé, tudo parte da revelação, o que era uma consequência já do agostinianismo, que o próprio Karl Barth tinha também uma ligação com Agostinho. E nesse sentido, seria, vou ler aqui o texto novamente do Colin Brown, o objetivo do argumento não era descobrir provas racionais e objetivas para as coisas que acreditamos pela fé. Acredita-se, crê-se em Deus. Não é necessário filosofia para que a pessoa venha a acreditar. Muitas pessoas não têm um estudo formal ou nunca estudaram filosofia, mas têm uma fé forte, consolidada, que nos momentos de dificuldade lhes auxiliam, porque é o próprio Deus que auxilia. Então, nesse sentido, não seria, como diz a tradição, e uma parte dessa tradição, notadamente hegeliana, mas não só, de que se iria querer uma prova racional da fé. Seria muito mais aqui um Anselmo que é uma consequência de Agostinho, uma continuação de Agostinho. Ainda aqui no Colin Brown, vou ler novamente. O alvo da filosofia, porém, é entender em profundidade a natureza dessa experiência. Que experiência? A experiência que faz, diz o Colin Brown, em que Deus é conhecido na experiência, mediante o encontro pessoal. Qualquer cristão que venha a relatar a sua experiência de fé, a sua experiência de conversão ao Senhor Jesus Cristo, vai sempre relatar que houve uma experiência de vida, fatos que ocorreram em sua vida e que o levaram a crer. Não foi porque alguém apresentou algum argumento filosófico, algum argumento racional, que obviamente são importantes, mas não são o momento fundamental, o momento que principia. Esse momento que principia a fé, a conversão, ele é sempre faz parte de uma dimensão, de uma experiência pessoal. São experiências pessoais que se tem. Por exemplo, no caso do Agostinho, vamos retomar aqui um pouco o Agostinho porque fica bastante interessante de exemplificar isto. O que aconteceu com o Agostinho? O Agostinho vinha de um lar em que sua mãe era cristã e orou muito para que ele se convertesse a Cristo. O pai não, só veio a se converter ao cristianismo no fim da sua vida. Então Agostinho foi criado dentro do cristianismo, mas na adolescência, como ele relata na obra As Confissões, ele cometeu uma série de torpezas, uma série de pecados, em que muitas vezes, como por exemplo no famoso O Roubo das Peras, que ele relata lá nas Confissões, ele sabia que aquilo era errado, aquele roubo, ele sabia que ele não estava com fome, não estava roubando para se alimentar. Ele diz lá que simplesmente dava prazer pelo prazer de fazer o mal mesmo. E essas torpezas continuam avançando sobre outras áreas da vida, até levar ao processo de conversão dele, que ocorre ali naquele Jardim de Milão, aonde ele chorava convulsivamente junto ali ao seu amigo Alípio, que apenas observava a cena, e aquele choro, que era um choro íntimo, profundamente interior, estava justamente por uma dimensão de fracasso, de frustração, por não conseguir se afastar das vilezas, das torpezas. Ele não tinha forças para isso, mas já ao mesmo tempo sentia o chamado de Deus muito forte na sua vida, quando ele então ouviu aquela criança cantando, tome lê, e ele pegou a Bíblia e abriu
numa passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, em que Deus manda que andemos como de dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em dissoluções. E aquilo ali foi como um raio que partiu o coração de Agostinho e ele nunca mais foi o mesmo. A partir dali ele se convertia, morria para o mundo, nascia para Cristo, novo nascimento. E é justamente isso que está se dizendo, é uma experiência pessoal. Porque se nós pensarmos bem, eu cito o Agostinho, chamo a atenção, porque ele exemplifica bem tudo isso, por conta da sua própria vida. Ele tinha sido professor de retórica, ele fora criado dentro do cristianismo, ele já sabia. O problema não era intelectual, ele tinha conhecimento de tudo. Ele podia escrever livros sobre isso, mas ele ainda não tinha tido uma experiência pessoal de se humilhar perante Deus, de abdicar do seu orgulho e aceitar em humildade a Cristo. Então é justamente isso que se chama a atenção aqui no Anselmo. A tradição filosófica, e geralmente o que é ensinado na academia, é que Anselmo está buscando provas racionais da existência de Deus, e não se fala de fé, não se fala de Bíblia, não se fala de Jesus, mas tem que falar. E por que tem que falar? Porque é a verdade. Se se quer analisar o Anselmo enquanto um pensador da história da filosofia, deve-se chamar a atenção para esses fatos. E aí é onde recordo novamente aqui. Alguns poderão dizer, mas isso é teologia, não está... Bom, mas aí a gente acaba não tratando com profundidade a realidade dos fatos. Se o objetivo é explicar, ensinar em uma aula quem foi Anselmo, o que é o argumento ontológico, deve levar em consideração todos os fatos, quer sejam teológicos ou não, como entende a academia. É o que trata justamente aqui o Colin Brown, quando ele diz aqui já na página 25, no comecinho da página 25, ele diz assim: não se trata de comprovar primeiro para então crer. Não podemos acreditar em verdades teológicas por razões não teológicas. Esse é um grande perigo para quem estuda a história do pensamento filosófico, ou mesmo a filosofia cristã. Você tentar entender verdades teológicas por razões não teológicas. Não vai conseguir. Não vai chegar lá. E por quê? Colin Brown continua. Pelo contrário, somente quando encontramos pela fé o Deus vivo é que temos condições de entender a verdade da fé cristã. Aqui novamente acaba se voltando para Agostinho. Agostinho diz o quê? Creio para compreender. Para então compreender e ir ao crer. O Anselmo também parte dessa noção. Creio para que possa entender. A fé principia. Deus se revela. E a partir da revelação de Deus, a partir da fé que vem pela graça em Jesus Cristo, nós passamos então ao processo, como a Bíblia chama, de santificação ou aperfeiçoamento dos santos. E aqui, claro que está contemplada a dimensão racional, a dimensão filosófica, a dimensão pensamento, mas ela é posterior. Primeiro, há situações que nos levam a Deus, que geralmente são situações de cansaço e opressão espiritual. Dizia o Nosso Senhor: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a partir daí a vida cristã principia, e nesse seguir-se há então essa dimensão da santificação, que dentro da filosofia pode ser chamada uma dimensão de entendimento, uma dimensão de compreensão filosófica. Está contemplada dentro do processo chamado aperfeiçoamento dos santos, como diz a Bíblia. E aí é onde entra a compreensão, a racionalidade, a filosofia, o pensamento, justamente para que aquela fé
que já existe seja amadurecida. Continuando aqui o Colin Brown, a tarefa da teologia filosófica é examinar as implicações desse fato. Assim faz para o benefício tanto do crente quanto do incrédulo, para capacitá-los a ver como são as coisas. Não é uma alternativa à fé, nem um atalho até ela. É mais como uma tentativa de deixar que a fé avalie sua posição, que é também uma outra questão. Quando Agostinho diz, creio para compreender, compreendo para crer, a primeira palavra é creio, a segunda é compreender. Não quer dizer que quando se está nesse momento de compreender, não se haja mais a fé que principiou. Aqui não são etapas. Primeiro se crê, depois se compreende e por essa sucessiva compreensão se volta para a fé. Não, a fé principia e continua. Já nos diz o livro de Hebreus, é necessário que aquele que crê em Deus. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.